Meus irmãos, dando sequência à nossa exposição no mês de maio, vamos abrir em Gênesis capítulo 26. Gênesis capítulo 26. Nós vamos fazer a leitura do verso 1 ao verso 12. Nós estamos olhando para Isaac e a sua família. Gênesis 26, do verso 1 ao verso 12. Diz assim a palavra do Senhor: Sobrevindo fome à terra, além da primeira, a vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Habita nela e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e lhe darei todas essas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar. Perguntou-lhe os homens daquele lugar a respeito de sua mulher. Disse: É minha irmã, pois temia dizer: É minha mulher, para que, dizer ele consigo, os homens do lugar não me matem por amor de Rebeca, porque era formosa de aparência. Ora, tendo Isaque permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhando da janela, viu que Isaque acariciava a Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou a Isaque e lhe disse: É evidente que ela é tua esposa. Como, pois, disseste: É minha irmã? Respondeu-lhe Isaque: Porque eu dizia, para que eu não morra por causa dela. Disse Abimeleque: Que é isso que nos fizestes? Facilmente algum do povo teria abusado de tua mulher, e tu atraído sobre nós grave delito. E deu essa ordem a todo o povo: Qualquer que tocar a este homem ou a sua mulher certamente morrerá. Semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos? Senhor, a tua palavra lida, depois de entoarmos canções ao Senhor, que o Senhor continue falando aos nossos corações a respeito de quem é o Senhor e o que o Senhor requer de nós, a respeito desse Deus que faz uma aliança e cumpre enquanto nós falhamos muitas vezes. Que o teu Espírito Santo nos conduza na aplicação. Em nome de Jesus, amém. Quem aqui não conheceu Ayrton Senna? Eu acho que eu sou o mais novo presente aqui. Certo? Certo, Thalita? O Jean é mais velho que eu. Quantos anos você tem? Eu não sou, não. Mas a Thalita, com certeza, mais nova, conheceu o Ayrton Senna. Ok? Ayrton Senna, meus irmãos, podemos dizer que ele é sinônimo de excelência. Foi um cara que transcendeu o automobilismo, que fez um grande sucesso e uma grande carreira nacional e internacional. Só que depois da sua morte, Bruno Senna entra no mesmo ramo do pai. Bruno Senna, ele é encarregado agora de levar o legado do pai. Imagina então a pressão. Não é apenas um piloto, mas o sobrenome que ele carregava. Cada corrida, inevitavelmente, as pessoas trariam uma comparação a respeito do Bruno e do Ayrton, do filho e do pai. E de certa forma é o que nós vemos aqui em Gênesis 26. É esse o cenário que a gente consegue perceber. Isaque, ele entra em cena carregando um nome que traz um peso, que traz privilégios,
que é o nome de seu pai, Abraão. Ele carrega, meus irmãos, o peso de ser filho de Abraão. Tem um comentarista americano chamado Griffith Thomas, que ele resume esse peso da seguinte maneira: Isaac foi o filho comum de um grande pai. Só que Isaac, ele é um pai comum de um grande filho, Jacó. O que isso tem a ver, meus irmãos? Quando a gente olha a narrativa a partir de Gênesis 24, contando um pouco a respeito de Isaac, nós vamos ver que no capítulo 24, quando há aquela busca pela mulher que vai se casar com Isaac, Isaac só aparece no final do capítulo. No capítulo 25, ele é brevemente mencionado também no diálogo e nós estudamos semana passada de Esaú e Jacó a respeito da venda e desprezo da primogenitura. Isaac é brevemente mencionado no capítulo 25. Nós vamos ver que no capítulo 27 ele também é brevemente mencionado no diálogo familiar e quando ele dá as bênçãos para o seu filho Jacó, depois que engana Esaú. E aqui, meus irmãos, capítulo 26 é o texto que mais temos a respeito de quem foi Isaac e do que o Senhor fez por meio dele. Moisés, ele encerra o capítulo 25 naquele drama familiar dos dois filhos de Isaac. E ele não conta o desfecho da história. É interessante que Moisés simplesmente acaba na narrativa, não conta o desfecho e começa a falar sobre Isaac. Ele agora é o personagem principal nesse capítulo, no qual ele está no território de Abimeleque. Ele está num território que não é o dele, mas é um território que o Senhor prometeu a Abraão, que daria para a sua descendência. Nós vamos perceber que o drama familiar que encerra o capítulo 25, ele só retorna no capítulo 27. Portanto, com a proposta que eu trouxe para os irmãos, olhando para os aspectos familiares, no caminho da promessa, a família de Isaac, ainda que nós estejamos olhando a vida de Isaac, as atitudes de Isaac, as lições através de Isaac, precisa ficar na nossa mente, no nosso coração, que quem é o personagem principal conduzindo a família de Isaac, conduzindo a sua família, a nossa família, é o Senhor Deus. Ainda que a gente olhe para Isaac, é o Senhor quem está conduzindo essa família. É o Deus de Abraão, que a partir de agora começa a se mostrar como o Deus de Isaac. O foco é mostrar a ação soberana de Deus, conduzindo, preservando a descendência de Abraão por meio de Isaac. E Moisés nos preparou para essa transição. No capítulo 25, verso 11, nós encontramos, depois de Abraão, depois de sua morte, Deus abençoou Isaac. Ou seja, Abraão, que viveu sobre a bênção da aliança, agora Isaac entra nessa mesma esfera de promessa pactual. Portanto, o que Moisés quer passar para os seus ouvintes naquela época e para nós é que eles foram chamados para servir ao Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Assim como nós somos chamados para servir o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. E peregrinando neste mundo, nós pertencemos e fazemos parte da aliança de Deus que Ele prometeu e vai cumprir.
A segunda lição para os seus ouvintes e para nós é que não importa o que for, eles deveriam confiar no Senhor em terras estrangeiras. E nós também, enquanto aqui estamos, devemos confiar no Senhor, que está no controle da história e das circunstâncias ao nosso redor. A outra lição para aquelas pessoas, para o povo de Israel e para nós, meus irmãos, é como que eles deveriam agir e reagir diante do convívio social com os outros povos. Porque vai narrar mais à frente, os versos 13 em seguinte, o relacionamento de Isaac com os filisteus. Quando Isaac cava um poço, os filisteus fecham o poço. E como que nós devemos ter um convívio social com pessoas não eleitas? É isso que vai nos guiar na exposição desse texto. O pano de fundo, meus irmãos, fica claro logo no início do capítulo 26. Sobrevindo fome à terra. É um período de seca. É um período que falta chuva, não tem alimento direito, não tem plantação, o gado está morrendo, não produz direito. Mas observem, que em outros momentos da história, em Gênesis, é o mesmo contexto. E é o mesmo Deus no controle, conduzindo, trabalhando no coração do seu povo. A gente vê em Gênesis 12, Abraão, no período de fome, desce para o Egito e Deus o adverte porque ele foi para lá. Nós vemos aqui em Gênesis 26, no qual Deus fala para Isaac ficar em Gerar, porque Deus vai cuidar deles, e que ele não deveria ir para o Egito. E nós vamos ver em Gênesis 41, que é a grande fome, e Deus usa José para cuidar de todos os povos e nação daqueles dias. Diante desse contexto, desse pano de fundo, meus irmãos, o tema que eu quero trabalhar com vocês nessa noite, para a gente refletirmos um pouco, é tal pai, tal filho, herança que deixamos. Tal pai, tal filho, herança que deixamos. Em primeiro lugar, o que deixamos? Deixamos exemplos de fé e obediência à próxima geração. Verso 1 ao verso 6. Isaac, meus irmãos, tentado pela fome, tentado pela circunstância, ele deseja ir para o Egito. Gerar é como se fosse uma parada que vai logo em seguida para o Egito. É como se Isaac estivesse planejando. Vou passar ali em Gerar, vou passar ali e conversar com o rei Abimeleque, e depois eu desço para o Egito, e lá eu fico seguro. Mas o texto mostra que Deus falou para ele não descer para o Egito, mas para ficar em Gerar. É claro que Isaac ele está querendo ser movido pela circunstância. Por isso que eu fiz questão de mencionar Gênesis 12. Porque Abraão, movido pela circunstância, ele vai para o Egito. E ir para o Egito, meus irmãos, não é um local de segurança. Ir para o Egito diante do Senhor é buscar refúgio e segurança humana em outros deuses, ao invés de confiar no Senhor. Lembra quando nós discutimos sobre Ruth? Quando o marido de Ruth pega a família e vai para Moabe, ao invés de ficar em Belém, de Judá, porque houve fome. Meus irmãos, o que mostra para nós aqui é que muitas vezes nós vamos ser movidos pelas circunstâncias. Mas nós devemos ouvir o que o Senhor diz, para confiar nele. E o que Deus diz para Isaac? Fique em Gerar. Deus precisa intervir e aparecer para Isaac e falar: fique aí na terra dos filisteus. Esse ficar aqui não é eternamente, mas é peregrino, temporariamente. Ou seja, nós estamos nesse mundo e é temporário.
E enquanto estamos aqui, devemos confiar no Senhor, obedecer a sua palavra, que é submissão e descanso na providência do Senhor. E Deus, ele dá as razões do porquê Isaac deveria ficar ali. Deus não simplesmente fica aí. Ele dá as razões. A primeira razão, meus irmãos, o verso 3 diz: habita nela e serei contigo e te abençoarei. O que Deus está querendo dizer para Isaac aqui, ó? Eu, em minha fidelidade, em minha própria aliança feita com seu pai, por isso que Deus passa lá pelos sacrifícios, ou seja, ele mesmo está falando, ó, eu vou cumprir, e aquele sinal de dividir os animais no meio e passar, é assim, se você passar e não cumprir, você morre. Então Deus está dizendo lá para Abraão, eu estou passando, eu vou cumprir. Isaac está aqui diante do Senhor e Deus está falando, ó, por causa da minha fidelidade, por causa da aliança que eu fiz com seu pai, por causa da aliança que eu estou fazendo com você, eu vou suprir as suas necessidades. Por isso que ele não deveria temer a fome. Por isso que ele não deveria temer as circunstâncias. Porque a mão do Senhor estava cuidando da vida dele. E aí pensem comigo, se Isaac desse ao Egito, sabe o que ele estaria demonstrando? Senhor, eu não confio no Senhor. Eu vou lá para o Egito. A atitude dele de ficar em Gerar é, eu estou confiando no Senhor. A atitude nossa, meus irmãos, diante da palavra de Deus, que é para descansar e repousar no final do dia, é demonstrando a Deus, eu confio no Deus que não dorme. Eu confio no Deus que está conduzindo e controlando a história. A segunda razão, meus irmãos, e principal, e teológica, vamos dizer assim, é a sequência do verso 3. Porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e lhe darei todas essas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Deus instrui Isaac, ainda que a tentação seja grande. Deus está garantindo a aliança feita com Abraão. Por isso que aqui é uma confirmação e uma reafirmação de um Deus que fez uma aliança e que vai cumprir. Então Isaac deveria crer no cuidado e no cumprimento dessa promessa que o Senhor estabeleceu com seu pai. E essas, meus irmãos, são as mesmas palavras ditas a seu pai. Então, da mesma forma que Deus fala com Abraão, ele fala com o filho Isaac. Essa é a razão teológica. A razão é que eu e você, meus irmãos, estamos debaixo da aliança do Senhor. Por isso que na confissão de pecados eu quis mencionar que nós não cumprimos aquilo que dissemos. A gente pode sair aqui hoje falando, não, Senhor, eu vou ser mais crente. Mas será que a gente vai ser mais crente até quarta ou já amanhã vamos exercer um pouco de incredulidade e descrença? A terceira razão, meus irmãos, o texto diz, a partir do verso 5, porque Abraão obedeceu a palavra do Senhor e guardou seus mandamentos, Isaac ficou em Gerar. Ou seja, é porque o pai foi temente a Deus. É porque Abraão foi temente ao Senhor e obedeceu a Deus aos termos que o próprio Deus estabeleceu na aliança. O filho agora se compromete a viver. E o que isso nos ensina também, meus irmãos, é que diante de crises, dias difíceis,
revelam aonde a nossa confiança realmente está. Porque quando chega a fome, ou quando chega a enfermidade, ou quando chega dias difíceis financeiramente, o nosso coração naturalmente procura o seu Egito, que é soluções rápidas, que é seguranças humanas, atalhos aparentemente mais seguros do que a obediência. Mas Deus ensina a Isaac e a nós que a maior segurança não está no Egito, mas na promessa que o Senhor disse: eu serei contigo. Não foi isso que o Senhor Jesus disse aos discípulos e também nos ensina? Que Ele estará conosco todos os dias da nossa vida, até o fim dela? E aqui há uma lição, meus irmãos, no aspecto familiar. Eu sei que tem filhos mais novos, é só o irmão Jean e a Thalita, mas aqui serve para os avós também. Os filhos, os netos, eles aprendem como que nós reagimos em meio à crise. Eles aprendem conosco aonde nós colocamos a nossa confiança e a quem recorremos quando tudo parece faltar. Talvez nós estejamos vivendo dias assim hoje. Talvez você esteja vivendo o seu próprio tempo de escassez. Mas aquela mesma promessa feita para Abraão e para Isaac é a mesma que o Senhor faz com nós. Eu serei contigo. Então, vós, pais, quando os filhos, os netos, olharem para a nossa caminhada, que eles possam perceber que não é pela nossa força, mas é na dependência do Senhor. Por isso que a primeira herança que deixamos é exemplo de fé e obediência ao Senhor. A segunda herança que deixamos é exemplos de medo e incoerência. Na década de 70, minhas irmãs, meus irmãos, Elis Regina, quem já ouviu falar dessa mulher? Ela tinha uma música muito interessante que diz assim: minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo o que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos como nossos pais. Nossos ídolos ainda são os mesmos e as aparências não enganam. Esse trecho dessa música tem tudo a ver com o nosso trecho do verso 7 ao verso 11. Isaac comete o mesmo erro que seu pai. Isaac, movido pelo medo e pelo egoísmo, ao invés de falar que Rebeca era sua esposa, ele fala: é minha irmã. Abraão fez a mesma coisa. Abraão desce para o Egito em Gênesis 12, a partir do verso 15. Chegando lá, ele teme e esconde também que Sara era sua esposa. E diz o texto que aqueles homens egípcios pegam a Sarai, leva, só que o Senhor intervém. E eles passam a sofrer, e aí o faraó fala: uai, o que aconteceu? Por que estamos passando por isso? E eles entendem que Abraão mentiu. Gênesis 20, também, meus irmãos, Abraão age da mesma maneira, omitindo e mentindo a respeito de quem era Sara, sua esposa, falando que era apenas a sua irmã. Ou seja, já não bastasse ter errado na primeira, errou na segunda. Isaac olhou isso daí e faz a mesma coisa agora a partir do verso 7. É claro que Isaac, ele não foi para o Egito. Se ele tivesse ido para o Egito, ele teria agido igual ao pai. Mas o Senhor interviu e ele não vai.
Só que, pressionado mais uma vez pela circunstância ao seu redor, Isaac sucumbe. Ele não tinha para onde escapar. Ele recorre à mentira ao invés de recorrer ao Senhor. Isso mostra que, de certa forma, Isaac, ele crê, mas não crê na provisão de Deus. Ele crê que Deus vai sustentar ele ali em Gerar, mas ele não crê que Deus vai guardar e proteger ele. Isaac, meus irmãos, ele tinha acabado de ouvir as promessas de Deus ao seu pai. No capítulo 26, verso 3, verso 5. Deus acaba de falar para ele a respeito da promessa. Mas ele mente, age com egoísmo, age por medo. Isaac, vamos dizer assim, vamos parafrasear, Isaac parece que ele só foi marido de Rebeca em casa. Porque quando estava em terras forasteiras, ele não quis assumir esse papel. Ele não teve coragem de assumir a sua mulher. O que certamente feriu o coração de Rebeca. E nós vamos perceber no diálogo que não tem entre eles, no capítulo 27, na semana que vem. Isso, meus irmãos, é um alerta para quem é casado. Mentira, egoísmo, corrói relacionamentos. Quando Isaac escolhe se autopreservar, quando Isaac fala, eu tive medo de morrer, tome minha esposa para vocês. Ele coloca a sua esposa em uma situação vulnerável. Ele pensou só nele. O medo levou ele a abandonar o seu papel e a comprometer com a própria segurança. E quantos relacionamentos não sofrem por causa disso, meus irmãos? Hoje nós percebemos de forma geral a ausência da masculinidade dentro do lar. Os homens, o marido, o pai, têm se ausentado na sua responsabilidade, colocando a sua esposa em vulnerabilidade emocional, espiritual, psicológico. O texto nos traz esse alerta, principalmente para nós, homens. Quando nós deixamos de cumprir o papel que o Senhor nos deu, o chamado para amar sacrificialmente, liderar e cuidar da casa, a família perde totalmente o chão, fica desestabilizada. Quando os papéis são distorcidos pelo pecado, meus irmãos, as consequências inevitavelmente vai alcançar toda a família. Mas seguindo o texto, vamos perceber que Isaac permanece ali. Abimeleque descobre a mentira de Isaac. E o que Abimeleque faz, meus irmãos, ele entende que o pecado de Isaac poderia trazer consequências a todos ali. A todos os filisteus. Isso nos ensina, meus irmãos, que o pecado individual nosso, ele nunca permanece isolado. Os pecados que nós cometemos, as consequências dele, acabam afetando aqueles que estão ao nosso redor. Por exemplo, tenta o avô e a avó intervir e tentar falar que os pais não devem corrigir. Os netos não vai ter muito respeito com os pais, porque vão sempre recorrer aos avós. Ao invés dos avós seguirem com aquilo que ensinaram os filhos e deixando os filhos instruírem os netos, eles querem quebrar todo esse ciclo. Meus irmãos, quando a esposa ela atropela o papel do marido, também
vêm as consequências na família. O marido, quando deixa de trazer segurança, não somente financeiro, porque a gente vive hoje em dia que o marido acha que é só suprir fisicamente, mas o marido precisa suprir espiritual, emocionalmente também. Quando os papéis são invertidos, quando o pecado individual acontece, consequências na família também vêm. Parece que Abimeleque aqui se lembrou de Abraão, em Gênesis 12. Abraão mente, os egípcios pegam a Sarai e vem uma grande peste, uma grande luta lá sobre eles, eles passam a sofrer. A consequência vem sobre todos, a mentira de um. Assim é com Acã no livro de Josué. O pecado de um traz consequência àquele grupo. E meus irmãos, isso fica um alerta para nós também. Os nossos pecados trazem consequência para a família. As inversões de papéis ou as omissões de papéis. E como igreja também. Os nossos pecados, as nossas falhas trazem consequência para a igreja do Senhor. Por isso, que eu posso afirmar que nem toda herança é boa. Nem toda herança é boa. Às vezes, filhos carregam não apenas questões materiais dos pais, mas eles carregam virtudes. Seus medos, seus silêncios, suas incoerências e seus padrões pecaminosos. Que tipo de herança estamos pensando em deixar para o filho? Ou que herança estamos querendo que os netos recebam? Essa é a segunda herança que deixamos. Medo e incoerência para a próxima geração. A terceira herança, meus irmãos, é uma afirmação. Deixamos uma verdadeira herança. Nós devemos deixar uma verdadeira herança, a partir do verso 12 ao verso 16. Depois que o rei descobre a mentira, ele dá a ordem a todos: não mexam com Rebeca, não mexam com Isaac. Deixam ele aí quietinho. E diz o texto, meus irmãos, que Isaac começa a semear, que Isaac começa a plantar em tempo de seca. Não é tempo de fartura. E nos diz o texto que o Senhor os abençoou. Isaac passa a ter frutos, 100 por 1. Ou seja, diante daquelas pessoas que achavam que ele não ia colher nada porque não tinha chuva, a terra estava seca, os animais não davam fruto, não produziam leite direito, não se alimentavam direito. Isaac foi abençoado por Deus. E ele passou a ser abençoado e ter frutos visíveis diante dos filisteus. Isso a gente vê também que parece que acontece com Israel. Êxodo 19. Diz o texto que Israel começa a ser próspero enquanto eles estão no Egito. Eles começam a crescer, a expandir, ao ponto de Faraó falar: esse povo está crescendo demais, vamos dar um jeito neles. É a mesma coisa aqui, meus irmãos. Não é porque Isaac é um bom agricultor, não é porque Isaac sabe plantar muito bem, mas é porque o Senhor abençoou. Isso deve nos ensinar, meus irmãos, que uma verdadeira herança não é apenas aquilo que deixamos nas mãos dos filhos, mas também aquilo que nós plantamos e regamos no coração deles. E o que é que nós plantamos e regamos no coração deles? O Deus que nós servimos. Quando nós deixamos tudo no domingo para vir aqui, por exemplo, o Theo, a Helena, o Davi, o Natan, estão vendo e aprendendo o que eles devem deixar no domingo para ir buscar, que é cultuar ao Senhor, adorar ao Senhor.
Isaac, meus irmãos, ele colhe bênçãos visíveis por causa da fidelidade do Senhor. Então entendam, ainda que nós plantamos e regamos no coração dos filhos e dos netos, é o Senhor quem vai dar o fruto visível. É o Senhor quem vai dar o fruto visível. Portanto, filhos precisam muito mais do que a bênção material, mas precisam conhecer o Deus que sustenta os seus pais. Não basta somente nós, mais velhos, aqui ter esse relacionamento, essa convicção, essa experiência com Deus. Mas nós precisamos passar isso para os nossos filhos e netos, para que eles possam também conhecer a Deus. Por isso que a maior herança não é patrimônio, mas é temor, piedade. Não é sucesso como que o mundo vê e espera e tenta passar para os seus filhos, mas é como Deus ensina, que é por meio da fé que eles vão ter o verdadeiro sucesso. Conhecer o Deus, Criador dos céus e da terra, que perdoa e que dá a vida eterna. Não é conforto, mas é o conhecimento contínuo do Deus vivo. O mundo, meus irmãos, ensinará nossos filhos a confiar neles mesmos. Mas cabe a nós ensiná-los a confiar no Senhor. Cabe a nós. Partindo para a conclusão, meus irmãos. Na introdução nós falamos sobre o Ayrton Senna, um grande homem de legado, que deixou uma grande responsabilidade para o seu filho, ainda que não queira. Bruno Senna passa a viver na sombra do legado do seu pai, lidando com as expectativas produzidas por uma herança familiar herdada. E dessa forma, meus irmãos, também é a nossa realidade. Todos nós recebemos uma herança. Herdamos virtudes, hábitos, padrões, medos, incoerências. Os nossos filhos talvez não vai ser exatamente como nós. Ou assim como nós não vamos e não fomos exatamente como os nossos pais. Mas haverá marcas que vai permanecer neles. Da mesma maneira que há marcas em você, do seu pai e da sua mãe. Só que se ao olharmos para a Escritura, nós vamos perceber que há uma grande marca do nosso primeiro pai, do primeiro Adão. Herdamos a queda, herdamos a corrupção, a inclinação ao pecado, a incapacidade de salvar a nós mesmos. Por isso, mais do que um bom exemplo humano, precisamos de um Salvador. É aqui que está a nossa esperança. É aqui que está a esperança que precisamos passar para a nossa próxima geração. Porque se dependesse apenas dos nossos pais terrenos, que herança teríamos? Senão a morte eterna. Mas em Gênesis 26, nos faz olhar para além de Isaac, para um filho melhor. Para um filho melhor que Isaac. Se Isaac falhou como marido, Cristo triunfa como o verdadeiro noivo da igreja. Se Isaac tentou salvar a si mesmo à custa da sua esposa, Cristo entregou a si mesmo para salvar o seu povo. Se Isaac foi incoerente em sua fé, Cristo foi perfeitamente obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, nossa maior esperança não está na herança imperfeita dos nossos pais, mas está na herança perfeita herdada em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Pais, se queremos deixar uma verdadeira herança para a próxima geração, começa aqui, conduzindo os nossos filhos
não a confiar em nós, mas a conhecer, reconhecer e confiar em Cristo Jesus. Por isso que em Gênesis 26, o protagonista da história nunca foi Abraão, nunca foi Isaac, mas é o próprio Senhor Deus. É o próprio Senhor Jesus Cristo, no qual está conduzindo a história deles, no qual está conduzindo a nossa história. E que também está conduzindo a história dos filhos e dos netos e dos bisnetos. Em quem confiamos? E o que deixamos para a próxima geração? O que eles vão herdar de nós? Que seja conhecer e reconhecer esse Deus que nos trouxe aqui nessa noite. O nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, no qual nós cremos e temos a certeza que viveremos por toda a eternidade na sua presença. Diante de tudo isso, meus irmãos, o que eu e você vamos levar para casa? Três aplicações. Primeiro, pais, entendam que suas ações e omissões nunca são indiferentes. Elas vão deixar marcas nos seus filhos. O que vocês têm ensinado são apenas palavras vazias? São apenas reações e ações pecaminosas? Filhos aprendem observando. Por isso que nós devemos ser intencional. Todo dia, em todo momento. Quem ensinará os nossos filhos? Foi o tema do boletim da semana passada. É você, pai e mãe. Como? Todo momento. De manhã, ao decorrer do dia, ao deitar, à noite. Ensine sobre Deus, ensine sobre o Evangelho, sobre o arrependimento, sobre a graça e sobre a fé em Jesus Cristo. Segunda aplicação. Pais, assumam a responsabilidade que Deus lhe confiou e que muitos de vocês já assumiram publicamente diante da igreja. Nós já somos marmanjos, assumimos publicamente a nossa fé, mas nós devemos ensinar os filhos e os netos os caminhos que eles devem andar, até que eles também professem a mesma fé. Então, não terceirizem essa missão. Se há uma terceirização na educação dos filhos e netos na escola, na igreja não é muito diferente. A igreja ela faz parte do crescimento, mas a responsabilidade principal é nossa, dos pais, dos avós, ensinarem à próxima geração os caminhos que o filho e o neto devem andar. Assumam a responsabilidade. Terceiro lugar, eu fiquei pensando aqui, é para os avós. Avós, vocês também fazem parte da transmissão da fé para a próxima geração. Tá? Não abracem a ideia popular de que o pai cria e os avós corrompem, estragam. Não abracem essa frase. Se abraçar, não parte de mim. Abracem a verdade que a palavra diz, que os netos também pertencem à geração que Deus permitiu você de influenciar. O que você ensinou para o seu filho está ensinando para o seu neto. O Deus que vocês ensinaram aos seus filhos deve também ser apresentado aos seus netos. Então, contem as obras do Senhor, testemunhem a fidelidade de Deus e ensinem os seus netos a respeito deste Deus. Provavelmente Isaac, ele aprendeu um pouco do seu avô Abraão. Abraão morre quando Isaac tinha ali estava na fase da adolescência, mais ou menos. Provavelmente ele ouviu as histórias do seu avô. Avós, vocês fazem parte dessa missão de passar e transmitir a fé para a próxima geração, seus netos, bisnetos. Por isso,
Assumam essa responsabilidade também. Abracem essa verdade. O que eu e você vamos levar para casa?